Carta 9. Meu querido pai, nestas cartas que te escrevo relatando minha excursão com Rabino Amós ao Jordão, espero que me perdoes os detalhes em que entro, pois é meu desejo sincero que possas ver todas as coisas com os meus olhos, como se estivesses presente comigo, para que possas, embora ausente, ser capaz de julgar como se foras uma testemunha ocular dos notáveis acontecimentos que eu tenho me comprometido dar-te uma história completa. Eu sei que tua mente liberal e teu senso de equidade e justiça vão te levar a ler tudo o que eu tenho que escrever antes que decidas responder aos fatos que, com amor filial e reverência, apresento à tua consideração. Depois que o Rabino Amós chegou a casa nos campos de trigo de Gilgal, onde ele pretendia ficar durante sua jornada nas semanas da colheita, e orientou seus servos como fazer, ele bondosamente nos disse que estava pronto para acompanhar minha prima Maria e a mim ao Jordão para ouvir o profeta. Não foi com pouco contentamento, então, que minha prima e eu uma vez mais montamos nossas mulas e prosseguimos em direção ao lugar onde ouvimos que o grande profeta estava batizando. Mas não tínhamos cavalgado uma grande distância da casa quando alcançamos 2 homens a pé com varas nas mãos e bolsas sobre seus ombros. Enquanto passamos, um deles inclinou-se com respeito ao Rabino Amós, que por sua posição como sacerdote e sua venerável aparência, sempre recebe a homenagem de todos os homens. Onde vais em tal ritmo, amigo Mateus? Disse o Rabino Amós, retornando sua saudação, pois ele parecia conhecê-lo. Podes deitar a tua coleta de impostos nesses tempos atarefados para ir ao deserto? A pessoa, que era um homem de robusta aparência, com cabelos escuros e barba e uma aparência de inteligente, mas cuja vestimenta era clara e desgastada, sorriu e respondeu: Se um homem quiser encontrar os pagadores de tributo nos dias de hoje, bom mestre, ele não deveria ficar em casa, mas ir ao deserto do Jordão, onde todos os homens têm ido. Em verdade, esse novo profeta esvaziou as nossas cidades, e nós, publicanos, devemos permanecer ociosos em nossos assentos na alfândega ou ir com a onda. Tuas palavras estão perto da verdade, amigo Mateus, respondeu meu tio. Porém, tu não tens outro motivo em teu coração a não ser ir atrás de moedas romanas ao fazer essa viagem para Jericó? Tenho curiosidade em ver um homem que arrastou multidões da Galiléia, Decápolis, de Jerusalém e de toda a Judéia e da além do Jordão. E pensas tu, continuou meu tio, enquanto os 2 homens passavam ao lado de sua mula, pensas que esse profeta é um verdadeiro filho dos profetas? Ele não realiza milagres, a menos que de fato o poder de sua pregação seja um milagre, respondeu Mateus. Este homem é um impostor, não pode haver profeta a menos que ele prove sua missão por milagres, disse de repente o companheiro de Mateus, falando abruptamente com uma voz aguda e sem graça. Agora nem Maria nem eu fomos com a cara desse homem desde o início. Ele era de baixa estatura, de aparência má, e seu traje era ruim. Mas ele tinha um ar de suspeita, combinado com uma bajulação ao Rabino Amós, que me fez pensar que ele devia ser um hipócrita. Ele sorria com a boca e os dentes, mas ao mesmo tempo parecia sinistro seu olhar. Um ar de humildade me pareceu esconder o orgulho e a maldade de seu caráter. Ele parecia um homem que podia enganar astuciosamente para conseguir seus fins egoístas e que se ajoelharia diante de você para te derrubar. O som de sua voz confirmou minha primeira impressão a respeito dele. Sobre sua fala, o Rabino Amós fixou seus olhos nele, como se não tivesse gostado da maneira como ele interrompeu a conversa. Qual é o nome do teu companheiro, amigo Mateus? Ele perguntou à parte, enquanto o outro seguia adiante. Seu nome é Judas, chamado Iscariotes.
Ele foi contratado por mim para carregar o dinheiro que arrecado nas aldeias do país. E como temos que arrecadar impostos tanto em Gilgal como em Betabara, ele vem comigo. Nós agora avistamos o Jordão, mas não vimos a multidão em suas margens. Enquanto nos perguntávamos por que não vimos sinais de multidão, encontramos um estrangeiro que estava cavalgando, vindo do norte, que, vendo-nos aparentemente em perplexidade, perguntou-nos com cortesia se não estávamos buscando o profeta João. Com a resposta afirmativa do Rabino Amós, o cavaleiro nos informou que ele tinha subido o rio, umas 2 horas de viagem, e estava batizando perto da pequena aldeia de Betabara, na margem leste do Jordão. E ele acrescentou que não menos de que 8.000 pessoas apertavam-se nas margens. Conheces este estrangeiro? Perguntou Mateus ao Rabino Amós, que lhe agradeceu por sua inteligência, olhando para ele enquanto cavalgava. Eu te vi saudá-lo. Ele é um oficial da casa de Herodes, o tetrarca, foi a resposta. Um hebreu de grande riqueza, e ele pagou mais tributo em dinheiro ao imperador de suas terras do que qualquer israelita em Jericó e Jerusalém. Finalmente, querido pai, depois de apressar nossas mulas, cavalgamos agradavelmente por 2 horas ao longo das verdejantes margens do Jordão. Vimos uma torre de pedra quadrada emergida acima das árvores que marcavam o local da aldeia de Betabara. Aquela torre, disse o Rabino Amós, está erigida sobre uma caverna onde Elias há muito habitou, na qual Isaías certa vez se escondeu de seus inimigos. Ela é chamada agora de Torre de Elias. Do cume daquela colina à esquerda, o profeta foi levado e subiu ao céu em uma carruagem de fogo. E perto de onde você vê uma única rocha, Eliseu dividiu o Jordão com o manto que lhe foi deixado ao ascender do profeta de Deus. Todos esses lugares e muitos outros que o inteligente Rabino Amós nos apontou eram-me muito interessantes, pois nada chama a minha atenção tão profundamente como alusões às cenas dos antigos dias dos profetas e reis de Israel. Enquanto meus olhos estavam fitos na colina e na minha imaginação vendo Elias sobre a carruagem do céu, desaparecendo entre as nuvens, vimos uma abertura no bosque diante de nós e de repente contemplamos uma cena que fez meu coração parar de bater. Foi tão novo e maravilhoso. Perto daquele lugar, o sinuoso rio faz uma ampla curva e a aldeia de Betabara fica no lado oposto, formando o centro de um meio círculo. Esta margem da curva, bem aberta, estava viva com as cabeças humanas que a preenchiam. Nenhum lugar podia ser visto onde não houvesse alguém. E dessa vasta multidão, cada olho estava concentrado no profeta, como as crescentes camadas do anfiteatro em Alexandria olhavam às cenas da arena. Ele estava de pé perto da margem oposta. O Jordão aqui é bem estreito e pode ser atravessado. Na água, dirigindo-se ao incontável ajuntamento de pessoas que estavam ao seu lado oposto e cercando-lhe. Perto dele, atrás, em ambos os lados, estavam seus discípulos. À margem, pelo menos uns 100 em número, principalmente jovens. Atrás estava a torre de Elias e mais distante da margem estava a encantadora aldeia de Betabara, com seus verdes jardins e muros brancos como a neve. A voz clara do jovem profeta do deserto entrou distintamente em nossos ouvidos, de tão grande que era a quietude da vasta audiência. Não podíamos aproximar muito nossas mulas. Desmontando nos arredores da multidão, as deixamos com 2 servos e a pé nos aproximamos, tanto quanto pudemos, do lugar onde o profeta estava. Muitas pessoas, vendo e reconhecendo o Rabino Amós, respeitosamente abriram caminho para ele, de modo que finalmente ficamos diretamente em frente ao orador, vendo-o perfeitamente para que pudéssemos ouvir cada palavra. Para minha surpresa, eu vi João, o primo de Maria, perto do profeta, ouvindo com a mais profunda e reverente atenção
cada sílaba proferida. O tema do discurso do profeta foi, como antes e como sempre, a vinda do Messias. Oh, se eu pudesse te passar, meu querido pai, uma leve ideia do poder e eloquência de sua linguagem. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue, continuou ele resolutamente. O batismo da água com que eu te batizo é para o arrependimento, mas deve haver sangue derramado antes que o pecado possa ser lavado. Vocês me perguntam se o sangue de bois e cabras não tira o pecado? Eu lhes respondo e digo que o Senhor disse que ele não tem prazer nesses rios de sangue. Para que então, grande profeta? Perguntou um dos principais levitas que estava perto dele. Para que então são os sacrifícios ordenados pela lei de Moisés? Para que então o altar no templo e o sacrifício diário do cordeiro? Para quê? Repetiu o profeta com os olhos radiantes e com a intensa luz da inspiração. Apenas como tipos e sombras dos sacrifícios reais e verdadeiros designados por Deus desde a fundação do mundo. Pensais que um homem pode matar um cordeiro de seu rebanho pelo pecado de sua alma? Se Deus exige a tua vida, aceitaria a vida de um animal? Não. Homens de Israel, é chegado o dia quando vossos olhos serão abertos. A hora está próxima, quando o verdadeiro significado do sacrifício diário será estendido. Eis que o Messias vem, e vós vereis e crereis. Naquele instante, várias pessoas vieram em sua direção, desejando o batismo. Enquanto ele batizava essas pessoas, homens e mulheres, eu vi aparecer sobre uma pequena colina perto da torre da qual Rabi Amós dissera que Elias ascendeu, Lázaro, o irmão de Marta, acompanhado por um homem que aparentava ser de sua idade, de indescritível dignidade e aspecto gracioso, combinado com um ar de benevolência e paz que imediatamente me atraiu. Deve ser o amigo de Lázaro, disse-me Maria, porque ela o viu ao mesmo tempo. Veja com que calma e serenidade ele olha para a multidão, ainda que reservado em sua maneira, como se encolhesse ao olho comum. Ele estava com uma vestimenta azul escuro que era de seu tamanho. Sua cabeça estava descoberta e seu cabelo fluía sobre os ombros como um nazareno. Ele parecia tão diferente de todos os outros homens, com certa majestade unida com docilidade que marcava toda a sua maneira de ser, de tal modo que não consegui tirar os meus olhos dele. O profeta, no mesmo momento, olhou-o fixamente e, ao fazê-lo, eu vi uma mudança vir sobre o seu rosto, como se ele tivesse visto um anjo. Seus olhos brilharam com um brilho sobrenatural e seus lábios se separaram como se ele fosse falar, mas haviam perdido o poder. E então, com a mão direita estendida ao nobre estrangeiro, ficou por um momento como uma estátua. Todos os olhos seguiram o dele e a direção de seu braço estendido. De repente ele exclamou, e ó, como a trombeta de Horebe, a sua voz ecoou. Eis! Não havia um rosto na vasta multidão que não estivesse direcionado para essa pequena dignidade, onde Lázaro, evidentemente impressionado com a atitude e palavras do profeta e o olhar de todos daquela maneira, permaneceu ao lado de seu amigo. Vós perguntastes por que o cordeiro é morto diariamente, continuou o profeta. O dia chegou, quando o cordeiro do sacrifício, que não pode tirar o pecado, cessará. Eis, e ele estendeu os braços em direção ao digno estrangeiro. Eis aí aquele que tira a transgressão dos homens. Ele é quem vem depois de mim e foi antes de mim. Ele é de quem eu testifico, o Messias, o Filho do Altíssimo. Aí está o Cristo de Deus, o único verdadeiro Cordeiro, cujo sangue pode lavar as iniquidades de todos nós. Ele habita entre vós, ele tem caminhado em nossas ruas, ele tem se assentado em vossas casas, e eu não o conhecia. Agora eu vejo sobre ele o sinal do Messias, e portanto sei que ele é quem redimirá Israel. Quando o profeta assim falou com uma voz
que emocionou a todos, vimos o respeitável estrangeiro ir em direção ao profeta. Ele foi sozinho. Lázaro tinha caído prostrado sobre sua face quando ele ouviu anunciar que este era o Messias com o qual ele tinha amizade. Enquanto ele continuava adiante, tudo era expectativa na imensa multidão. Assim, as cabeças viravam dessa e daquela forma para ver o rosto dele, que eu podia ver que era sereno, porém pálido e sério. João, o primo de Maria, vendo-o aproximar-se, ajoelhou-se humildemente, inclinou a cabeça em temor reverencial e amor. Aqueles que estavam entre ele e o profeta se afastaram involuntariamente e deixaram um caminho aberto para ele ao lado da água. Ele caminhou em um ritmo lento e compassado, com um ar de humildade, velando a dignidade nativa de sua cidade real. O profeta, ao vê-lo se aproximar, olhou para ele como me pareceu, com muito mais reverência do que todos os outros. O que queres de teu servo, ó Messias, profeta de Deus, poderoso para salvar? Ele disse em tom trêmulo, quando o estranho deu alguns passos na água em direção a ele. Para ser batizado por ti, respondeu Cristo com uma voz mansa e suave, que foi ouvida até as partes mais remotas da multidão. Nunca, oh, nunca esquecerei os sons daquela voz assim que ela entrou em meus ouvidos. Careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu o profeta com a mais baixa humildade e maneira reverente, com olhar expressivo por sua admiração. Convém-nos cumprir toda a justiça, respondeu o Messias suavemente. E quando ele disse isso, o profeta, ainda que com uma dúvida e com a mais santa reverência, ministrou-lhe então à vista de todas as pessoas o batismo, semelhante ao que ele ministrara aos seus discípulos. E agora, querido Pai, passo a relatar a coisa mais extraordinária que já aconteceu em Israel, desde a lei que foi dada no sinal e que deve ficar claro para ti. Tem testemunho inquestionável que Jesus de Nazaré, um nobre estrangeiro, batizado no Jordão e de quem João testificou, é verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. Assim que o estrangeiro batizado saiu da água, foi ouvido acima de nossas cabeças um barulho como de um trovão estrondando. Embora o céu estivesse sem nuvem, e quando em grande temor olhamos para cima, vimos uma deslumbrante glória muito mais brilhante do que o sol. E do meio deste esplendor celestial, lançou-se com velocidade de uma flecha um raio de luz que desceu e iluminou a cabeça do Cristo. Algumas pessoas disseram que foi um trovão, e outros disseram que foi um relâmpago. Mas julgue o assombro e a admiração de todos, e a apreensão terrível foi vista então na forma de uma pomba de fogo, com as asas abertas cobrindo-o. E dos céus, o que pensavam ser um trovão, transformou-se em uma voz que pronunciou estas palavras perante os ouvidos de todos: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ao ouvir essas palavras dos céus, uma grande parte da multidão caiu prostrada. Todo o rosto estava pálido, e cada pessoa olhava para o próximo maravilhada e em temor. Quando a voz majestosa e terrível pronunciou essas palavras, a luz desapareceu, a pomba reacendeu aos céus e se perdeu de vista, deixando um halo de glória divina repousando sobre a cabeça deste Filho de Deus. Apenas ele parecia inalterado e calmo em meio a essa cena terrível. E subindo a margem do rio, desapareceu misteriosamente e de repente de minha vista. Finalmente, quando todos voltaram a si e quiseram olhar para aquele que todos sabiam agora que era o Cristo, ninguém pôde encontrá-lo. Tão efetivamente ele tinha se afastado de suas homenagens. Tua afetuosa Adina.